porque não é simplesmente, olha só, Diego, que legal, mudei minha stack para Adonis. É, olha só que legal, aumentei a minha produtividade porque agora a gente está utilizando Adonis. Silêncio no set. Gravando. Fala, Dev! Meu nome é Diego Fernandes. Meu nome é Igor Ribeiro. Eu sou o Guilherme Pelizetti. E, Diego, eu queria saber, vale a pena usar Adonis? Assim, vocês antes de qualquer outra pessoa sabem que a gente utiliza muito Adonis aqui na Rocket. Eu acho que Adonis, ele trouxe um ar pro Node que a gente tinha lá na época com Ruby. Eu não sei, vocês já programaram com Ruby ou com PHP? Não, já com Django. PHP Django sim, já? com É, Laravel. o Django mas- parece muito... Laravel, tu já mexeu? Laravel é basicamente igual ao Adonis. E eu acho que tem um propósito por trás desses frameworks, que não é simplesmente ter uma estrutura de pastas bem definida. Mas eu acho que uma vez tu me falou essa palavra, que eu acho que eu gravei por muito tempo, que é a palavra opinião. Tipo, quando o framework traz opinião junto com simplesmente estrutura ou qualquer coisa assim. Então eu acho que uma das coisas mais importantes que o Adonis trouxe para a comunidade do Node foi opinião, porque a comunidade do Node ela é muito dividida. Todo mundo tem um framework diferente. Eu quero, não só a comunidade do Node, JavaScript em geral. Tu tá com algum problema numa lib, tu vai lá e cria uma lib nova. Sim. Tu nunca manda uma Exatamente pull assim. request, tu quer sempre resolver da tua forma. Tu acha que os outros não sabem resolver. E quem tem isso muito, que faz muito bem, e o PHP tá indo pro mesmo lado, é o Ruby. Ruby, existe uma forma de resolver o mesmo problema. Dificilmente outra lib que vem para resolver o mesmo problema, que não é muito melhor que aquela anterior, ela não nem cresce. O pessoal nem usa. Uhum. Então, quando tu chega no Ruby, quais são os dois frameworks que tu tem lá? Rails, e tu utiliza no máximo lá o outro que é o Sinatra, se eu não me engano, que é para aplicações bem menores, assim, como se fosse o Express do Node, né? Então eu acho que o Adonis, cara, ele é muito legal para time que precisa de opinião na estrutura. Então, por exemplo, quando a gente estava iniciando o nosso time de desenvolvimento, é muita gente que, vamos dizer assim, não tinha conhecimentos tão profundos em Node, ou seja, cara, ia dar uma bagunça daqui a pouco se cada um fizesse de uma forma. Tu adicionava uma coisa, o outro falava, não, o controller não é legal dessa forma, não é legal ter job dessa forma, os arquivos deveriam estar em outro lugar. Quando a gente pega o Adonis, a gente fala, não, existe uma regra, existe uma lei. E aí a gente é obrigado a seguir aquilo lá. Claro que ele tem o seu, vamos dizer assim, os seus limites, né? Mas eu acho que para todo time que vai desenvolver uma aplicação monolítica, um time pequeno, vamos dizer assim, né, um monolito, a gente precisa trabalhar com opiniões. A gente precisa trabalhar com framework opinado. Eu acho que nesses casos, trabalhar com Express é praticamente, cara, jogar a produtividade fora, porque tu vai gastar muito mais tempo pensando na estrutura que tu tem que criar do que desenvolvendo em si. Então, quando tu já tem a estrutura e não precisa se preocupar com isso, é muito mais fácil tu ficar focado na produção do código, em realmente fazer a parada funcionar. Porque fica muito claro, pô, se tu não colocou o código no controller, cara, não tem outro lugar para colocar. Tu não é simplesmente criar um arquivo, importar ele e usar, né? Existe os dependency injection, então cada código tem o seu local. Eu acho que esse é o principal foco do Adonis e o porquê eu acho que vale a pena utilizar ele sim, principalmente em times pequenos com softwares monolitos, né? Ô Diego, você falou aí sobre opinião e tudo mais, e a gente acaba tendo uma convenção que gera, na verdade, a opinião. Mas e quando a gente precisa fugir dessa convenção? O que a gente faz? Em que sentido, assim, não entendi? Por exemplo, você tem já pacotes preparados do Adonis, Tá. e quando você não tem aquilo, você precisa fazer algo novo, o que você faz? Você utiliza... Digamos um exemplo, usar talvez o GraphQL dentro do Adonis. Tá. Exatamente. Assim, hoje no Adonis a gente tem os providers, né? Sim. A gente consegue incluir qualquer tipo de código adicional, inclusive acho que tu criou já provider de GraphQL, Sim, sim. já criou provider de fila, se eu não... Já também, De BQ, e também né? fiz agora o último de Time Zone, Então, para GraphQL. cara, timezone é uma coisa que eu sofri muito com Adonis também, então provavelmente... Acho que bem todo legal. mundo sofre. todo timezone, mundo só- cara, não tem todo jeito, mundo sofre cara. em qualquer projeto, Pois é. né? Mas hoje no Adonis a gente tem algumas formas de injetar código terceiro, vamos dizer assim, dentro dele, né? Eu acho que a forma mais simples e mais escalável é utilizando providers, né? Os providers basicamente são plugins que tu cria, uma estrutura que o Adonis te recomenda, e aí lá dentro tu consegue manipular, vamos dizer assim, o funcionamento de Adonis como um todo, desde o momento que ele starta até o momento que ele morre. Então tu consegue falar, por exemplo, cara, antes de tu carregar os arquivos de rotas, né, ele tem os hooks lá,
eu quero que tu carregue isso aqui, para que nas rotas já esteja disponível. Tu consegue incluir variáveis que o usuário vai poder injetar, né, de forma de dependency injection dentro dos arquivos dele. Então, para mim, os providers hoje são a forma mais simples da gente injetar qualquer tipo de configuração dentro do Adonis, mas claro que existem outras, né? A gente pode configurar também aquele arquivo hooks lá dentro da pasta start, caso a gente queira modificar, adicionar um validator, às vezes alguma coisa assim que é uma coisa simples, então às vezes não vale a pena criar um provider, é algo que a gente não vai compartilhar em mais projetos. E a gente pode também utilizar qualquer dependência do Node também de forma bem tranquila. Então, por exemplo, eu não sei se a gente já está usando isso no Skylab, eu não acompanhei, mas a gente utiliza hoje Mongo no Skylab, por exemplo, para alguma coisa? A gente vai utilizar, né? Não. Vai. Mas tu acha que daí, por exemplo, a gente deveria usar Mongo usando o pacote do Mongoose, ou a gente criaria um provider pro Mongo? Ou já existe? Existe o Adonis Lucid Mongo, né? Existe um pacote do Mongo, desculpa, um provider do Adonis que utiliza o Mongoose. Nesse caso é o melhor, provavelmente a ser utilizado. Só que atualmente ele está em fase de transição. Uhum. Ele estava antigamente substituindo o Lucid, que é o ARM do Adonis. Só que agora ele já está em fase de transição para você utilizar os dois juntos. Daí legal. é o ideal, entendeu? Mas daí seria o ideal. Porque assim, o ponto de resposta que eu tava querendo chegar é que, cara, não interessa se tu tem uma dependência que ela é Node. O Adonis continua sendo Node, a gente continua podendo instalar tudo o que a gente pode instalar no Express dentro do Adonis. Claro que tem coisas que são específicas do Express, que não adianta, por exemplo, que o Express ele lida de uma forma, né? Ele lida com middlewares. No Adonis a gente não lida com middlewares, vamos dizer assim, da mesma forma que a gente lida no Express. Então, não tem como tu utilizar dependências, por exemplo, que elas são feitas para receber requisição, resposta, retorno next, retorno... Então, é a característica do Express, né? Como, por exemplo, o Koa não vai conseguir utilizar, o RAP não vai conseguir utilizar, daí não são dependências que são feitas para um framework específico. Mas a maioria das dependências, como, por exemplo, o Mongoose, até se tu quiser utilizar um Sequelize da vida, tudo isso tu vai conseguir utilizar dentro do Adonis, mas claro que, na maioria das vezes, tu sabe que é um pacote que talvez faça sentido, e na maioria das vezes faz sentido tu expandir para um projeto separado, que às vezes tu pode compartilhar com outra pessoa, com outro projeto, na maioria das vezes vale a pena criar um provider, porque assim tu vai ter um pacote, vamos dizer assim, para todo e qualquer pra todo projeto. mundo que precisar, né? Utilizar. Exatamente. Então, como aqui na Rocket a gente não tem uma... Isso acontece muito, né? Aconteceu inclusive hoje, de tipo, cara, tu desenvolve uma feature e tu descobre que alguém em outro projeto, um outro dev, outro time, tava desenvolvendo tendo o mesmo problema, vamos dizer assim, né? Eu desenvolvi aquela parte do syntax highlight no React, aí eu cheguei e falei com o Luke e ele falou, cara, acabei de desenvolver isso, e ele tinha desenvolvido de uma forma até melhor do que eu. E aí eu peguei e reaproveitei aquilo, mas eu gastei um tempo desnecessário, vamos dizer assim. Então, se a gente começa a criar essa cultura de tirar esses códigos, né, extrair esse código dentro de um pacote que a gente pode reutilizar isso, principalmente no back-end, que tem já essa sintaxe para isso, né, o React também tem componentes e tudo mais, mas se a gente começa a criar essa cultura de extrair para ser reutilizado, eu acho que é bem melhor, né, para a questão de escalabilidade dos projetos. Com certeza. E é interessante que tu comentou dos providers, eu acho uma maneira incrível, assim, porque eles permitem tu estender, tu sair da convenção, utilizando a convenção sobre configuração ainda. Sim. Porque tu vai estender o teu projeto, vai criar um plugin, mas tu vai continuar dentro da convenção dele. Uhum. Tu vai, desenvolver ele da mesma forma. Tu não tem como fugir Exatamente. do padrão do Adonis, mesmo tu criando algo externo, Exatamente. né? Isso Exatamente. É Tu extremamente estende a massa. sua aplicação e ainda não sai daquela opinião que eles têm formado. E geralmente tem muita gente que tem dúvida. O Adonis, às vezes, assusta um pouco as pessoas, porque tu vê uma estrutura tão grande. Impacta a performance? Assim, eu acho que existem graus diferentes de performance dentro de uma aplicação. Então, tem gente que, por exemplo, quer comparar 100 milhões de requisições com uma palavra retornando um texto do back-end e ver qual que retorna o benchmark principal. Nossa, esse aqui deu diferença de 1 milissegundo na requisição. Cara, primeiramente, para mim, isso não é teste de performance. Eu acho que o cara que faz isso, a não ser que ele tenha um propósito por trás, mas provavelmente é o cara que tem 3 usuários acessando a aplicação dele, ele tá preocupado com performance. Então, assim, de forma bruta, existe diferença de performance entre o Adonis e o Express? Não. Até ainda acho que em alguns casos o Adonis é mais otimizado para lidar com requisições do que o Express. Por quê? Porque o Adonis, ele já, vamos dizer assim, ele já preparou as configurações para a gente lidar com vários problemas de performance. Quando a gente utiliza o Express, é a gente que cuida disso. Verdade. Então, se tu coloca, às vezes, um plugin a mais no Express, eu vou jogar aqui, esse módulo, esse middleware. Cara, daqui a pouco,
aumenta o pico de tempo de resposta e tu nem sabe de onde tá vindo. Exatamente. O Adonis não deixa tu fazer isso. Ele não deixa tu fazer uma cagada o suficiente pra aumentar o teu pico de tempo de requisição. A não ser que tu vai lá e propositalmente mexa nos arquivos de configuração iniciais que ele te provê. Pô, daí o... Existe a possibilidade. daí o cara é bem louco mesmo, né? Mas então, eu acho que assim, na maioria das vezes, pra aplicação monolítica, né, que tu vai criar toda... O que eu quero dizer com aplicação monolítica? Que tu vai colocar todo o código da aplicação dentro de uma mesma codebase, que não é dividido em microserviços, né, que não é dividido em... Tem um serverless rodando AWS, aquelas coisas assim. Então, quando você vai utilizar assim, cara, eu acho que o Adonis é o melhor caminho para se seguir hoje em dia com o Node. Não acho que, por exemplo, vale a pena configurar o Express do zero. Eu acho que vale a pena o Express, claro, para quem está iniciando em back-end, para entender como funcionam as coisas por trás, porque o Adonis, ele mata de forma mágica muito dos processos, né? Tu não vê a instalação do RM, tu não vê o relacionamento sendo feito, tu não vê a carry SQL sendo executada, então tu não vê nada. Mas eu acho que, assim, a partir de um momento que tu vai separar, talvez, a tua aplicação em alguma arquitetura, por exemplo, Diego, vou construir um serverless hoje, vou utilizar Adonis? Porra. Não, acho que não. Acho que é matar uma formiga com uma bazuca. Exatamente. Porque o Adonis, ele tem... Cara, é ORM, é pra lidar com middleware, segurança, autenticação. Cara, às vezes o server é pra pegar uma requisição e retornar uma resposta muito simples. Microserviço, cara, a maioria dos microserviços também provavelmente não tem necessidade de lidar com Adonis. O Adonis, eu acho que ele nem tem hoje algum pacote, vamos dizer assim, oficial, ou alguma documentação oficial para microserviços. Por exemplo, para fazer com que as rotas consigam ouvir eventos HTTP dentro de... ou lidar com integrações com Kafka. Até porque não é o propósito dele, né? E daí os caras não têm por que focar nisso, né? Isso eu acho que é Cara, isso é o que tu falou, eu acho que é essencial. Propósito. Eu acho que cada framework, cada biblioteca tem o seu propósito. Tem gente que pega uma biblioteca e tenta fazer ela wildcard, tentar assumir todos os papéis possíveis, né? Fato. Isso, assim, eu trabalhei, por exemplo, 7 anos com PHP e eu acho que o PHP faz muito isso. Eu acho que o Laravel, por exemplo, também tenta fazer muito isso, a comunidade PHP no geral, tentar utilizar uma ferramenta para todo o propósito. Então, utilizar... Não que eu não goste de PHP, eu acho PHP sensacional, mas eu acho que, por exemplo, cara... eu vou construir um serverless. O pessoal vai lá e dá um jeito de fazer o PHP funcionar bem dentro do serverless. Bem, vamos dizer assim, mais ou menos, né? Agora, cara, eu vou criar microserviços. Cheio de ferramenta massa para criar microserviço. Elixir, Golang, Node. O pessoal dá um jeito de fazer o PHP funcionar com microserviço. Eu acho que não é. Eu acho que cada coisa tem o seu propósito. Tipo, aqui na Rocket, por exemplo, a gente defende muito a utilização da stack Node, React e React Native. Mas se tiver um momento que a gente precisar consumir dados em escala, gerar relatórios com isso, vamos dizer assim, Big Data, qualquer coisa assim, cara, não vai ser o Node que a gente vai utilizar. Porque o Node não é feito para isso. O Node não é para ler dados em escala. Então a gente tem que entender o papel de cada ferramenta, onde que ela vai ajudar a gente e utilizar em cada ocasião, vamos dizer assim. Eu acho que o maior erro do programador, né, não o maior, mas um dos grandes erros, é tentar transformar aquela tecnologia para ela resolver qualquer problema, né? Tem isso muito que o pessoal faz com NoSQL também. Eu acho que, tipo, cara, pegar um MongoDB, por exemplo, e fazer um e-commerce. Cara, tipo... Falta de propósito, né? Não faz sentido, sabe? Um pouco disso cai responsabilidade no time de marketing do Mongo, que é muito bom. Daí, geralmente, o pessoal associando. É rápido. Eu preciso usar. Mas fica nisso, tem o seu propósito, né? Ele é rápido em determinados casos. Exatamente, E nada adianta. Tu pega Às vezes tu gasta tempo fazendo um MongoDB e, cara, ele vai performar de forma pior do que um Postgres, porque é feito para isso. Né? Cada ferramenta tem o seu propósito. Mas voltando para a discussão do Adonis e do Express e tudo mais, então, cara, eu acho que assim, a gente tem que entender o propósito das ferramentas, entender para que o Adonis é feito, e ele não vai funcionar para todo caso. E entender qual ferramenta a gente vai utilizar em determinado caso, eu acho que é bem importante. O Express ele acaba sendo melhor como uma ferramenta de ensino, porque ele acaba não abstraindo tanto como o Adonis, essa parte de instalação de ORM, parte de gerenciamento de configuração, migração. O que ele traz tudo dentro dele? Express? O Adonis. Tudo que ele traz, assim. Tanto o pacote que ele vem junto, assim, na instalação, quanto de pacote que tem por fora. É bastante coisa. O Igor até pode me dar uma mão nisso, mas, assim, a maioria das coisas eu acho que pacote principal que não é palpável que vem no Adonis é a organização, é a opinião. Eu acho que isso aí, a gente já falou sobre isso, mas a estrutura de pastas, ela vem pronta. E aí, nisso, cara, a gente vem com toda a parte de autenticação,
A gente vem com a parte de lidar com rotas, parametrização, corpo de requisição, file upload, né? A gente vem com a parte de middlewares também, para lidar com middlewares caso seja necessário. Vem com a parte de cache, a gente vem com a parte de fila para lidar, né? Que background jobs. A gente vem com a parte de view, né? Que a gente pode utilizar, mesmo quando vai utilizar uma API, tu precisa lidar com view para fazer e-mail, né? Para criar template de e-mail, às vezes recuperação de senha que tu não consegue fazer pelo celular, caso tu tá utilizando, tu precisa fazer pelo Adonis. Então tem muita coisa que tu precisa fazer assim. Além disso, entra aí toda a parte de ORM, que a gente consegue lidar, Carry Builder também, né? Que são duas coisas diferentes, o pessoal às vezes confunde. O que mais tudo? O WebSocket é uma parada WebSocket, que cara. Meu, o WebSocket é lindo no Adonis, o Igor tá aí pra dizer, cara. A gente, eu acho que assim, quem nunca trabalhou com tempo real, com WebSocket, cara, trabalhar dentro do Adonis nisso é sensacional. Sim. Porque a forma que ele lida com as conexões WebSocket e a forma que ele lida da integração dos WebSockets com requisições HTTP comuns, que tu consegue usar o mesmo middleware de autenticação entre um e outro, tu consegue usar, sabe, as mesmas coisas entre os dois, compartilhar informação, o WebSocket também é controller, tu também tem rotas, né, como se fosse assim. Eu acho genial a maneira que eles resolveram a forma de WebSocket, tornando o WebSocket muito acessível. Sim. Né? Pega um desenvolvedor mais novo que está acostumado só com requisições HTTP, tu dá um socket I/O na mão dele, é um pouco meio... Pode ser pesado, né? Meio diferente, né? Não está acostumado a lidar com aquilo. Né? Os desenvolvedores de hoje não estão muito acostumados a lidar com closers, né? Com callback e tudo mais. Quando tu bota o Adonis ali, a forma que ele resolve os WebSockets, eu acho que é uma forma tão bonita, assim, e fácil de se lidar, né? Tanto que ele cria tanto a parte do servidor e ele dá a parte do cliente. Então, tu pega o pacote do Adonis Client, né? Do WebSocket, joga no React Native e já está integrado. Então, isso eu acho sensacional, é uma das coisas mais massas que eu acho que vem dentro do Adonis, que para mim, se não viesse a parte do WebSocket junto, não se diferenciaria, por exemplo, de um Rails da vida, não se diferenciaria de um Laravel da vida, mas como vem essa parte de WebSockets muito bem definida, e claro que agora tem outras coisas surgindo, eu acho que é uma das coisas que mais faz o Adonis, assim, ser quem ele é. Ele também tem o pacote de autenticação com redes sociais, que, cara, é uma mão da massa que... Não tem nem esse OAuth dele é muito massa. Sim, sim. Ele tem integração desde GitHub, Twitter, cara, já vem tudo pronto. Sim. E tu só é simplesmente botar o teu app ID, o key lá que tu tem e sair utilizando. Isso por um acaso... É como se fosse o Passport do Express exatamente. Também, né? Eu acho que funciona até de uma forma melhor, mais tranquila de lidar. E se por um acaso você não tiver o que tem lá, você pode construir o seu próprio drive e é sucesso, muito fácil entendeu? de estender ele, né? Exatamente. Ele é bem documentado. O que aconteceu aqui na Rocket, a gente utilizou no Skylab o Discord. Ele não tinha um drive para isso. Daí a gente foi lá e criou. Daí tu estendeu o AUF deles. Quando a gente deve usar ou não usar o Adonis? Você acha que a gente pode parar num ponto e falar sobre isso? No começo, tu comentou que a gente construiu um Skylab recentemente com o Adonis. Por que a gente não escolheu o Express? Qual foi os motivos principais? Então, no começo a gente até deu uma ressabiada, assim, o time ficou bem dividido, vamos dizer assim, né? E a gente se reuniu várias vezes até tomar decisão, até iniciamos alguns projetos, por exemplo, inicia com a Adonis aqui, inicia com a Express aqui, vai vendo como as coisas acontecem, mas eu acho que assim, cara, o principal motivo da gente ter escolhido o Adonis para desenvolvimento do Skylab em cima do Express, o que a gente ia precisar como software, o Adonis correspondia de forma perfeita. O que eu quero dizer com isso? Quando tu tem noção dos requisitos que a tua aplicação vai ter, por exemplo, o Skylab, onde que a gente queria chegar? Cara, a gente queria chegar numa interface que tinha, por exemplo, o Bootcamp, o Starter, tinha perfil. Lá dentro a gente tinha como se fosse módulos, né? Que hoje a gente chama lá de cluster e groups e tudo mais. E as aulas em si, streamando vídeo, né? Tudo mais. E aí a gente começou a pensar no banco de dados. Começou a pensar como isso poderia estar dividido. Começou a pensar na aplicação no geral. E como o Adonis, ele traz uma produtividade extremamente massa, cara. Tipo, é muito simples tu sair do dia pra noite com um sistema extremamente funcional, com pouco código. Porque a parte de autenticação já tá feita, o ORM do Adonis é muito bom, é tipo o melhor do mercado de Node, com certeza hoje não existe ORM melhor que o Lucid, eu falo com certeza isso, e a gente tá esperando aí o Lucid também ser standalone pra gente poder utilizar ele, mas eu acho que assim, o Adonis, cara, o principal motivo da gente utilizar foi produtividade, a gente precisava tirar o projeto do Skylab
do papel o quanto antes, colocar no ar, a gente tinha turma logo entrando, então uma das coisas que a gente olhou foi produtividade. O outro foi, acho que é uma coisa que toda empresa também tem que utilizar, a facilidade também que os desenvolvedores tinham com essa tecnologia. Então todo mundo era ex-aluno do Bootcamp, tinha aprendido Adonis dentro do Bootcamp também, já tinha facilidade com essa tecnologia, então era muito massa a gente utilizar ela. E o terceiro, que na minha opinião foi decisivo, foi a opinião do Adonis. Foi já ter uma estrutura pronta. Porque quando tu tá com um projeto que tu precisa terminar ele rápido, vamos dizer assim, que tem 4 devs full stack trabalhando dentro deles, ou seja, não tem nenhum responsável totalmente, vamos dizer assim, pelo back-end, que todo mundo vai mexendo naquele código, cara, isso aí, a chance de virar um Frankenstein é tipo extremamente alta. É verdade. Eu lembro muito bem. Tu bota um código dentro do controller, aí outra pessoa vai lá, manda uma PR e fala, não, cara, a regra de negócio não pode estar no controller, eu separei isso aqui dentro de um service pattern. Ele cria muito atrito. Eu lembro muito bem no começo da aplicação Express, principalmente tu chegar numa parte muito funda, assim, da Express. Exatamente. E daí teve um dia, e cara, era difícil. Era difícil por causa desses conflitos, assim, que tinha direto. Melhor fazer assim, melhor fazer desse jeito. E a gente não chegava tão fácil numa convenção do que a gente queria utilizar. Então, você acaba prejudicando muito a nossa produtividade. Cara, chegou um a dia... gente é programador, sabe? Se a gente não estiver passando a maior parte do tempo do nosso dia programando, produzindo código, não tá valendo a pena a stack que a gente escolheu, não tá valendo a pena a tecnologia. Exatamente. Que foi um dos motivos também da gente não ter utilizado TypeScript no desenvolvimento do Skylab. Isso a gente discutiu bastante lá no começo. Cara, o TypeScript tem todas essas vantagens. Cara, mas se não der produtividade pra gente, fora. Não existe, cara. Não existe. Todo mundo achava lindo, assim, e ver os benefícios, só Exatamente, que não tava funcionando. E eu acho que isso é pra qualquer coisa, cara. Tu vai escolher, ORM hoje não tem mais como deixar de utilizar. Cara, se ninguém tiver facilidade com ORM, tiver facilidade com SQL Carry, tem que utilizar SQL Carry, cara. Não tem que utilizar ORM. E aí tu performa em cima disso. Eu acho que, assim, o time, na hora de escolher uma tecnologia, tem que olhar principalmente produtividade que o time vai ter, ou seja, a facilidade que eles têm com essas tecnologias, né? E a produtividade, opinião, estrutura, né? Conseguir escalar esse projeto. E aí eu acho que outra coisa que a gente olhou também é que a gente sabia que a gente ia estar criando um software monolito, né? A gente não ia separar isso em microserviços até então. A gente não tinha essa ideia, não tinha essa vontade. Mas hoje, por exemplo, eu não vejo problema nenhum em a gente ir desagregando, vamos dizer assim, pedaços da aplicação que estão forçando demais o desempenho, ali, forçando demais o servidor, e fazer o Adonis se comunicar com esse serviço, né? A gente pode, como o Adonis continua sendo Node, a gente pode criar um provider no Adonis para, sei lá, pro RabbitMQ ou pro Kafka e sair comunicando o Adonis com esses nossos outros serviços, né? Por exemplo, a gente separa a parte de gerar certificado pro aluno, que tem que gerar PDF, que é uma parada que todo final de turma vai lá e gera 200 PDF numa porrada só. Então, bota isso, sei lá, num serverless da vida, um serviço externo, e faz o Adonis se comunicar. Então, eu acho que isso não tem problema nenhum. O Adonis, ele vira como se fosse nosso API Gateway da vida, que vai relidar com as requisições. Hoje, na minha opinião, a maioria dos softwares vale a pena iniciar com o Adonis ou com um framework bem opinado. Eu acho que só não vale a pena iniciar com um Adonis, alguma coisa assim, se tem alguma coisa, às vezes, que tu precisa fazer que não tá feito no Adonis ainda e tu não tem experiência para fazer, né? Tipo, preciso utilizar Mongo no Adonis, junto com SQL. E tu não sabe como tu vai fazer isso dentro do Adonis, não tem documentação, beleza, daí talvez valha a pena utilizar alguma coisa externa, ou até fazer um microserviço externo, alguma coisa assim. Mas eu acho que só vale a pena utilizar Express ou qualquer outro framework desses que são micro-frameworks, vamos dizer assim, né? E aqui eu não tô defendendo só o Adonis, né? Pode ser, por exemplo, tem o pessoal que fala muito do Nest também, né? Isso é assunto para falar outra hora. Inclusive eu queria achar um site que lista... Mas eu acho que só vale a pena utilizar um Express da vida, tem aquele Micro também, que é um framework parecido com o Express, o Koa, né, o RAP, que são micro-frameworks. O mercado tá cheio, né? Em caso de tu tá utilizando uma arquitetura, vamos dizer assim, mais distribuída. Eu acho que daí sim, vale a pena, porque aí não adianta tu ter um esqueleto todo que o Adonis traz para resolver algo isolado, vamos dizer assim, né? Então, assim, o pessoal fala, mas de onde surgiu o Adonis? Cara, é algo que já vem dando certo, né? O ORM do Adonis já segue o padrão Active Record que a gente tem desde lá do Rails, que já deu para entender que é isso que funciona. Pra SQL, né? Então, assim, o Adonis ele não surgiu do nada, os caras não são bobos, né? O Node não tinha nada que estava resolvendo esse aspecto dentro da comunidade Node, que utilizava também das vantagens do Node
da arquitetura do Node, dos workers, de WebSocket, de Non-Blocking I/O, e resolvia o problema como a gente resolvia antes lá no Rails e no Laravel. Então, eu acho que esse ponto que o Adonis pegou, e o Adonis, assim, eu acompanho ele faz muito tempo do desenvolvimento dele, muito tempo antes da gente colocar ele em prática aqui na Rocket City, lá quando ele começou mesmo, assim, e ele cresceu muito, assim, o pessoal trabalha muito forte em cima deles, né, até eles estão com RFC aberto agora, eu acho que pra versão 5, que vem TypeScript, vem, uma porrada de coisa massa, então é muito legal acompanhar esse desenvolvimento, enquanto a gente vê, por exemplo, frameworks como Express e tal, que eles realmente não tem mais pra onde crescer, né, eles já... É o que tá ali e tu vai utilizar e a configuração toda é tu que tem que fazer, né? Não existe muita convenção em cima, tu vai procurar a forma de resolver alguma coisa, tu encontra 63 posts no Stack Overflow falando pra tu resolver assim, e aí o dev fica louco, então eu acho que esses são alguns dos motivos, né, que a gente utiliza Adonis aqui dentro. Diego, quando a gente fala de convenção, fala de vários providers, fala de... Enfim, quando a gente fala do assunto de Adonis e tudo mais, a gente tem que aprender isso em algum lugar, de alguma forma. E a curva de aprendizado dele, ele é algo difícil, fácil de aprender? Como é que foi pra você? Enfim... Assim, eu trabalhei com Laravel antes de iniciar com Node. Então, quando eu usei o Adonis a primeira vez, foi tipo, já tô em casa. Mas o que eu vejo... principalmente dos alunos, né, como a gente tem bônus de Adonis dentro do Bootcamp e tudo mais, é que, assim, isso a gente faz propositalmente, né, eu acho que aconteceu contigo também, mas, tipo assim, a gente coloca ele em frente ao Express e vai dando baga com o Express demorado até tu produzir as coisas, porque tu tem que fazer tudo na mão, tu tem que instalar o RM pode dar problema, tu cria os models e tal, declara dentro do model as colunas que tu vai ter no banco, então é tudo muito verboso, é tudo muito demorado para sair as coisas do papel. E aí, o que acontece no Bootcamp é que quando eu mostro o Adonis, a galera fica apaixonada, porque tira uma dor, né? Tira a dor de configurar o projeto do zero e ter um start point, ter uma opinião já formada. Eu acho que, assim, o Adonis hoje, ele é muito mais fácil de aprender que o Express. Uhum. Só que na maioria das vezes, para quem não trabalha com back-end, eu não recomendo começar com Adonis. Uhum. Eu acho que ele faz as coisas de forma muito mágica. E aí, como tu não sabe o que está acontecendo, dá um erro, tu não vai saber aonde resolver, como resolver. Então, por exemplo, a gente que às vezes tem alguns problemas com carries que não estão tão performáticas, vamos dizer assim. Cara, se tu não tem um pouco de conhecimento de SQL, de como as coisas estão acontecendo por trás dos panos, tu não vai saber que tu poderia transformar um find by mais um create em um num upsert, né, num insert update, tudo junto. Então tu não vai ter essa malícia. Eu acho que se tu começa desenvolvendo de uma forma mais raiz, né, mais underground, tu pega esses conceitos na mente de forma mais fácil, né? Com certeza, tu vai ficando calejado. Tu vai ficando calejado, exatamente. E aí depois tu já vai estar, vamos dizer assim, pronto para quando vier o problema, tu saber, pô, se o Express fazia daquela forma, ele passava por tantos passos, não só Express, qualquer outro framework, cara, o Adonis ele deve fazer isso. Ele deve pegar isso aqui, ele passa para um model, o model passa para um carry builder, o carry builder transforma isso em SQL, o SQL é repassado para o banco. Então tu sabe os passos que acontecem, mesmo que seja mágica, os passos na tua cabeça estão bem definidos. Então tu sabe aonde procurar para resolver. Né? Eu acho que é bem importante isso. Como o Adonis também traz essa estrutura mais robusta, questão de deploy. A gente tem algo diferente, não muda nada, como é que funciona? O Adonis em si eu acho que não tem alteração nenhuma na questão de deploy. A gente até no Skylab, a única coisa que a gente faz é botar o código lá dentro e reiniciar o servidor. Como ele é um servidor Node, na minha visão o deploy é muito mais simples do que fazer deploy com qualquer outra linguagem. Porque o servidor, enquanto que ele está ali rodando, ele não identifica alterações em nenhum arquivo. Então, tu pode, basicamente, deixar o servidor rodando, deletar todos os arquivos, colocar todos os arquivos de volta no lugar e reiniciar o PM2 lá, que ele vai funcionar normalmente. Então, assim, a questão de deploy, eu não vejo hoje muita diferença, por exemplo, do que tu faria com o Express da vida. O que já é legal que vem com o Adonis é a questão de lidar com variáveis ambiente, né? Essa parte que... todo projeto, ele já vem por padrão com .env, .env-example, então, e tem bastante coisa também até na documentação deles para ajudar com o deploy, né, eles têm duas abinhas lá na documentação, tem o guide e tem os recipes,
né, recipes lá, como é que se fala essa coisa aí. Mas, dentro dos guides é mais ou menos a documentação. E lá nos recipes, lá tem, tipo, por exemplo, pra tu fazer deploy do Adonis junto com Nginx e com essas coisas assim. Então, tem uns guias bem legais, mas funciona da mesma forma que tu faria qualquer outro deploy de aplicação Node comum, assim, né? Tu precisa ainda ter um proxy reverso como Nginx por trás? Não precisa, mas é interessante ter. Quando a gente tem alguma necessidade, a questão do deploy que a gente acabou de falar, existe uma comunidade forte no Adonis, quando você precisa aprender algo que não está lá, por um acaso, no site da documentação, Tá. a comunidade em cima dele como um todo, ela cresceu, ela diminuiu, ela continua a mesma coisa? Como é que você vê isso? Como é que tá essa situação? Assim, eu acho que assim, querer comparar a comunidade do Adonis com comparar a comunidade do Express, eu acho que Não dá, não tem né? como ainda. É A massa. gente não tem como dizer, por exemplo, que o Adonis tem o mesmo suporte. Eu acho que dá pra medir comunidade, dá pra medir de duas formas: quantidade de perguntas no Stack Overflow e quantidade de ecossistema, né? O tamanho do ecossistema. Ou seja, pessoas criando plugins, pessoas criando bibliotecas, pessoas criando posts sobre aquilo, vídeos sobre aquilo. Então, querer comparar uma coisa com a outra, eu acho que ainda não é possível. Uhum. Né? O Express, ele é muito... Porque como o Express ele é muito aberto, ele é muito porta de entrada para os desenvolvedores, ele acaba se tornando a porta de entrada e a vida toda daquele dev dentro do Node, né? Então, eu acho que não dá para comparar. Mas... em comparação do que eu vejo do Adonis de 2 anos atrás, que foi mais ou menos quando eu comecei a observar ele 2, 3 anos atrás, pra agora, tipo, é outra coisa, assim. Aham. Hoje, tu tá com alguma dúvida no Adonis, e eu, quando vou desenvolver ali, até quando eu faço os quadros behind the code e tal, eu mostro isso pra galera. Cara, é muito mais fácil encontrar conteúdo na internet pra resolver os problemas, às vezes, que tu tá tendo e tal. O suporte dentro das issues do GitHub, ele é mais rápido. Naquela época era muito difícil. Meio lento, Tu manda por request hoje, ela é respondida de forma muito mais rápida, então naquela época não era. Então, assim, estão surgindo novas comunidades em todo lugar relacionadas a Adonis, então cada vez mais isso eu tô vendo como o Adonis, assim, seguindo os mesmos passos que outros frameworks Rails-like, que a gente chama, seguiram, né? Que montando, vamos dizer assim, um ecossistema muito legal. Né? O Laravel montou isso muito bacana na época que eu trabalhava. Pô, o Laravel foi alguma coisa assim que cresceu em cima de comunidade. O Rails cresceu em cima de comunidade. E eu acho que pro Adonis crescer, ele também tem que crescer em cima de comunidade. Eu acho que é a forma mais fácil de... Porque o ecossistema Node, o ecossistema JavaScript tá precisando disso, sabe? Tá precisando de comunidade unida. De comunidade que trabalha em cima de um projeto para transformar aquilo lá num projeto muito massa. Ah, sim. Né? Eu acho que ficar querendo dividir milhares de opiniões em milhares de frameworks diferentes não vai fazer o Node chegar em lugar nenhum. Né? Eu acho que é bem importante isso, ter comunidade. Eu tava vendo aqui na organização do GitHub, do Adonis, eles têm 2 pessoas. Uhum. Assim, na minha visão, eu sempre fico pensando que isso é pouco. Eles têm uma postura, assim, bem fechada. Tem. O que tu acha desse tipo de postura? Assim, eu acho que se fosse pra declarar o maior ponto negativo do Adonis hoje é isso, na minha visão. É a atitude dos principais mantedores do projeto perante as novas requisições de alterações de código. Então, assim, o que eu vejo deles diferente de outras comunidades que eu já participei, como, por exemplo, a comunidade do Laravel, é que eu acho que eles não seguem o propósito de open source 100% na prática. Isso até o pessoal uma vez reclamou também do Facebook, que fez algo parecido. Que existiam, por exemplo, muitas issues pedindo uma certa funcionalidade dentro do projeto, e a única coisa que eles falavam é não vamos adicionar. Mas, se tem muita gente pedindo algo em comum, e tu não tá aceitando, então o projeto não é open source. O projeto é tu que decide o que entra e o que não entra. Né? Eu acho que tem que cuidar um pouquinho com essa definição. Eu acho que o Adonis, cara, ou logo eles vão perceber isso e vão arrumar, vão colocar mais mantedores no projeto, mais gente podendo lidar com PR, poder responder, poder adicionar no projeto e tal, ou pode acabar dando algum problema sério para eles. Mas eu acho que é mais difícil. Né? Eu acho que, como o Adonis, se eu não me engano, a licença deles é MIT, né? Cara, no pior dos casos, se o time do Adonis não tá dando a atenção especial que os devs que estão lá dentro enviando código, requisição de código, precisam,
cara, o máximo que vai acontecer é alguém dar um fork naquilo lá e falar, não, beleza, pode deixar que a gente assume daqui pra frente, porque, tipo, isso não é open source, tá ligado? Mas me incomoda bastante isso, até porque eu também já mandei requisição lá e os caras, tipo, me responderam com uma vontade, assim, enorme. Mas teve outros momentos que, tipo, eu mandei requisição e eles foram extremamente, tipo, receptivos. Sim, exatamente. Então é bem, tipo, de lua. Eu acho que todos os devs que mexeram no Skylab provavelmente já tiveram algum contato com o Adonis, criando uma pull request, ou criando uma issue, ou contribuindo de alguma forma. E eu sinto, assim, mas que eles têm muito carinho pelo trabalho deles, e eles não querem... danificar, botar o dedo de outro ali dentro, né? Eles querem deixar pristine, assim, eles querem falar... E também às vezes acontece umas situações estranhas, que nem, se eu não me lembro, no cliente do WebSocket, que eu agora não sei como é que tá o estado daquela PR, que era pra resolver... Do React Native. Exatamente. Daí, cara, muita gente comentando, muita gente falando, e daí um dos contribuidores, dos mantenedores, ele simplesmente, não, eu quero saber se é exatamente, se é o jeito certo. Se me provar que é o jeito certo, ok. E daí as pessoas comentaram, trouxeram documentação, referências, e daí o cara nunca mais aceitou apareceu a PR, lá. né? Apareceu. Esqueceu. Assim, eu acho que, como eu falei, se fosse pra destacar um ponto negativo do Adonis, seria esse aí. Mas por outro lado, assim, os dois mantedores ali, vamos dizer, os principais ali do Adonis, eles são extremamente ativos, vamos dizer assim, no desenvolvimento. E na comunidade também. Então, vamos supor assim, eles estão tentando proteger o Adonis contra códigos inúteis ou códigos que vão beneficiar pouco percentual de usuários, vamos dizer assim. Mas eles, por si só, eles trabalham muito forte em cima do Adonis para incluir features que muita gente vai utilizar. Então, por exemplo, o TypeScript é uma delas, que o pessoal está pedindo há muito tempo, IntelliSense, poder no VS Code saber os métodos e tal, que no Adonis hoje isso é muito chato, ter que ficar adicionando aqueles comentários de tipagem e tudo mais. Então, eles estão trabalhando em cima de uma versão com TypeScript. Então, isso eu vejo eles fazendo muito legal. Tipo, eles pegam as features e eles resolvem. Né? Eles não existe muito essa coisa no Adonis de os caras sumirem e deixar o projeto sem andamento, as coisas assim. É bem mantido, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Né? Mas assim, eu espero que isso mude com o tempo, conforme vão surgindo mais contribuidores. Porque assim, provavelmente eles sabem disso, que ou eles vão ter que mudar e ser mais maleáveis, ou o projeto vai parar de receber contribuição externa. Aqui a gente meio que tem só como especular, né? Porque não tem como saber de verdade. Mas como a gente acompanha o Adonis há tanto tempo, a gente usa tanto tempo aqui dentro e, nossa, ele cresceu muito nesse meio tempo. A gente já vê uma linha do tempo, assim, vê umas histórias, assim, que aconteceu. E pra mim, eu tenho a impressão que eles eram mais abertos antigamente e eles perceberam que tava machucando. Tava machucando a comunidade, tava machucando o Adonis. E daí eles se fecharam. Talvez se fecharam um pouco demais, mas sem perceber, talvez. Porque eu lembro que teve várias libs, assim, que são utilizadas dentro do Adonis, que eles mantêm também. Que eles, cara, o cara vinha assim, qualquer cara aleatório, assim, falava, cara, tu tá usando essa lib aqui pra fazer tal coisa, não quero, isso aqui é ruim, vamos mudar. E eles iam lá e mudavam. E daí eu acho que, assim, em algum ponto, eles acabaram, tipo, dando um passo pra trás, falando, cara, isso aqui não tá certo. Não vamos mais aceitar... PR, vamos dizer assim, de desconhecidos, até a gente deixar a parada bem estruturada. Sim, talvez deixar bem conversado a nossa visão e definir isso aí. Eu acho que assim, são pontos de foco, eu acho, no time do Adonis em si. Eu acho que agora eles estão muito focados em transformar a ferramenta em algo muito melhor do que ela é hoje, para os desenvolvedores, para talvez depois focar na ferramenta como ferramenta open source. Então eu acho que agora, por exemplo, eles estão muito focados em deixar o ORM muito melhor, em deixar a integração com o TypeScript muito melhor, a deixar, cara, tudo que tem lá dentro do Adonis de forma melhor, para depois começar a receber cada vez mais, vamos dizer assim, essa contribuição da comunidade. Sim, isso é visível pelo trabalho deles, né? Como tu falou, eles não somem, eles estão lá ativos. E é engraçado porque eu também vi isso como um ponto negativo, assim, muito grande. Eu falava, nossa, isso aqui daqui a pouco a gente é capaz de ter que trocar ou buscar uma alternativa. E eu acabei conversando com o Robson. O Robson é um cara que viveu muito forte o Ruby, né? O Robson acompanhou muito tempo o desenvolvimento do Rails. Sim, e como tem uma grande inspiração pro Adonis, ele fala assim, cara, no Rails acontece dessa forma. Eles têm um grupo lá e é fechado. Eles devem tentar seguir muito bem o que é feito dentro do Rails e o que deu certo, né? Sim, exatamente. Daí agora talvez eles estejam buscando uma abordagem dessa, onde eles definem, se não é isso aqui que eu quero... nada impede de você ajudar, mas você tem que ajudar da forma que eles
Exatamente. Tem os dois lados, né, eu acho, né? A questão de, tipo, eles realmente querer... de eles estarem sendo rudes, vamos dizer assim, de estar, às vezes, negando muitas partes das PRs, e tem o outro lado que, tipo, cara, eles estão se baseando em algo que já funcionou e já deu certo. Que tá estabelecido já. Que tá estabelecido e tá funcionando. Eu acho que também a comunidade do JS, ela é um pouco mal acostumada, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que a comunidade do JS, ela é muito de, tipo, nessa história de ou tu faz do jeito que eu quero, ou eu vou criar minha lib baseada na tua, vou dar um fork na tua lib e vou criar uma igual. Tem muito essa coisa da gente ficar muito magoado quando uma PR nossa não é aceita, essas coisas assim, sabe? Eu acho que tem os dois lados aí dentro e tem que levar esses dois lados. E que acaba sendo um negócio totalmente bobo, né? Porque se não faz sentido pro projeto, não tem por que ser aceito, então. Exatamente. Aqui na Rocket a gente utiliza o Adonis, os projetos que vão nascer... A probabilidade de nascer com Adonis é muito alta. E assim, outras empresas, você de cabeça assim consegue falar quem que utiliza o Adonis? No Brasil, eu acho que a gente é um dos maiores, vamos dizer assim, divulgadores do Adonis. E eu vejo muito aluno que me manda projeto que conseguiu mudar a stack do trabalho para utilizar Adonis. Isso é muito massa, porque não é simplesmente, olha só, Diego, que legal, mudei minha stack para Adonis. Olha só que legal, aumentei a minha produtividade porque agora a gente está utilizando Adonis. De cabeça, assim, eu não consigo lembrar muitos nomes de empresas que já estão utilizando, até porque o Adonis é uma parada muito recente, né? E o Node é muito difundido, essa questão de frameworks. Por exemplo, eu não consigo nem listar empresas que usam Adonis, como eu também não consigo listar empresas que utilizam Express. Porque, cara, cada empresa resolve com um framework Node diferente, vamos dizer assim. Por isso que é tão importante tu saber os princípios do back-end, saber os princípios de como aquilo está sendo feito, para que tu chegue, por exemplo, no mercado e tu saiba lidar com qualquer tipo de framework. Mas eu acho que, cara, para empresas, vamos dizer assim, extremamente comerciais, né, que elas criam um produto para vender para um cliente final, que não são só empresas focadas em produtos para devs, vamos dizer assim, eu acho que na maioria das vezes o Adonis resolveria muito melhor do que com o framework que talvez elas estão utilizando lá dentro. Mas não tem muito como ter essa medição, saber quais empresas estão utilizando, quais não estão. Acho que é isso. Não dá pra saber nem do Adonis, nem de qualquer outra coisa. Faz sentido. Porque o Ruby não, né? Ruby tu fala quais empresas estão utilizando Ruby, acabou. Estamos utilizando Rails, né? É fácil, né? Empresas estão utilizando PHP hoje, cara, ou é Laravel, ou no máximo a empresa não se atualizou ainda, tá usando um Cake PHP, um CodeIgniter. Já no Node não, né, cara? Tu chega, a empresa tá usando Node, beleza. Mas qual dos 363 frameworks Node o quê, né? do Node, né? Exatamente. É difícil, não é a mesma coisa. Agora chegando mais pra uma conclusão. O que tu vê de desvantagem no Adonis? E pode ser no geral, assim mesmo, não precisa ser só em si no framework. Desvantagens. Comunidade ainda eu acho que não tá 100%. Eu acho que muita coisa que tu precisa do Adonis tu ainda não encontra em documentação oficial, tu não consegue um feedback rápido, às vezes, tá melhorando, mas não dá pra dizer que é a mesma velocidade que, por exemplo, tu postar uma pergunta do Stack Overflow de uma outra coisa, de um Express da vida, de um pacote do Express que é muito famoso. Então, assim, eu acho que comunidade hoje ainda não tá, né? Não é uma desvantagem do Adonis em si, de forma técnica, mas é uma desvantagem da comunidade do Adonis. Essa questão do open source ainda tá... Eu vejo ainda como um pouquinho de desvantagem, porque a comunidade JS, ela tá mais adepta a frameworks que aceitam mais as coisas. Então, tentar embutir, talvez, um formato que o Rails vem aplicando lá no Ruby, dentro da comunidade JS, vai doer para eles, e vai doer na comunidade, e pode ser que gere um atrito. Então, eu ainda acho isso um pouquinho de desvantagem. Eu acho que o passo a passo tinha que ser um pouco mais maleável, sabe? Aceitar um pouquinho, ir reduzindo, vamos dizer assim, a abertura aos poucos, e não de uma forma brusca, como aconteceu. Outro ponto que eu acho que eu poderia destacar de desvantagem do Adonis é a falta de um bom suporte a Mongo. Eu acho, cara, a gente está caminhando cada vez para algo mais... para cada vez utilizar mais bancos não relacionais, e não ter um suporte a um MongoDB da vida, eu acho que um suporte, vamos dizer assim, nativo, né, deles. Sim. Criado por eles, eu acho que... Só abrir um parênteses aqui, um GitHub desse da vida aí, uma PR, issue, eu não sei, do Lucid, na verdade, aí alguém tava falando, por que não cria o próprio Mongo nativo? Aí um dos contribuidores master falou, cara, eu não sei,
lidar com o Mongo. Então, se você souber, faz aí. Pois é. Resumindo. Então- Isso faz sentido, realmente. Entendeu? Não, faz sentido, mas daí provavelmente tu vai fazer, ele não vai aceitar a tua Não, pele. não, então. Mas Pode correr. provavelmente esse comentário foi antes de acontecer aquele shutdown, assim, ele fica. Bem Cara, fechadão, né? É. É. E, cara, hoje pra mim, assim, que já tá sendo resolvido, mas não ter suporte a TypeScript, assim, é um negócio que me deixa extremamente angustiado, que não é nem a gente usar TypeScript no nosso código, mas é a porcaria do IntelliSense do VS Code não funcionar. Sim. Aham. Então tu vai lá, importa um model, aí tu, pô, esqueci qual que é o método que eu utilizo pra... Nossa. Sei lá, dentro do find, será que eu uso where direto aqui? E daí tu dá Ctrl espaço e não aparece nada. Nossa, tipo, isso me deixa Uhum. angustiado pra desenvolver. Eu acho que é uma das Triste. coisas que mais... Tipo, o framework aposta tanto em produtividade, e aí uma das paradas que o VS Code trouxe de forma tão linda, que deixa tudo tão mais produtivo, eles capengam. Uhum. E aí, por isso, hoje já dá pra resolver, né, botando aqueles comentários de Sim. TypeScript e tal, e a próxima versão do Adonis vai ter suporte a isso, mas assim, é uma das coisas que mais me deixa chateado, vamos dizer, com o Adonis assim. Outra coisa que não sei se é desvantagem, mas me deixa assim, tipo, meio, sei lá, é que, cara, o Adonis, sempre que eles vão resolver alguma coisa, eles criam a própria lib, cara. Ah, sei. Tipo, eles vão fazer testes, eles criaram o Japa lá, Japa. e o Vou, né, que são as duas Aham. ferramentas lá. Val. Cara, por que não estão utilizando um Jest da vida? Eles trazerem tudo pra baixo do pano deles, assim, do braço deles, Acaba machucando. eu não sei, eu acho que eu vejo isso mais como desvantagem do que como vantagem. Eu concordo. Eu acho que tu tem que aprender de toda uma documentação nova. É, esse que eu Pra ia cada comentar. vez que tu for lidar com uma coisa diferente, pô, É, e daí tu falou de testes, entra também validação. É. Entra Validação, o daí tu tem... template de views. Exatamente, Pô, cara. É, eles cara. construíram Não, é. deles mesmos, né, cara? Isso, cara. E Meio o Node tem troll. tanta lib boa nessa Sim. parte, né? A comunidade JS. Ah, então, Cara, se não pra existisse, beleza, mas É. transporte demais, cara. É, Tipo, meio- pra testes, cara, tem... O meu Jest tá tão forte. Pra, por exemplo, que tu falou templates, cara, tem o Handlebars, o Nunjucks, que são extremamente fortes. E por que não tá sendo utilizado Que não isso no utilizou, Nunjucks, né? sabe? No Adonis. Isso são coisas, assim, que me deixam, assim, um pouco meio chateado, vamos dizer assim. Mas os ganhos de produtividade, eles são maiores Sim. do que as perdas que eu tenho utilizando isso. Com certeza. Porque não são ferramentas que não funcionam, elas funcionam muito bem. Só que é mais uma, sabe? Sabe? Eu queria poder utilizar Jest no front, no back e no mobile. Mas daí não, eu tenho que aprender a utilizar Japa lá, o Vou, o File, Aham. o Vou lá da vida, pra conseguir fazer os testes no Adonis. Então é uma coisinha que me deixa um pouco ressabiado. Sim, com certeza. Eu entendo, mas como tu falou, os ganhos de produtividade acabam... Amenizando a É. dor que tu tem ao utilizar um negocinho. É, e tudo em tecnologia tem trade-off, né? Tem, é tudo trade-off. Mas se fosse pra fazer um resumidão, assim, falar tudo que ele tem de bom, tudo que ele tem de incrível pra ser usado. É rápido falar, a gente já falou sobre isso, mas é produtividade, opinião. Eu acho que são os dois pontos mais fortes de vantagens do Adonis. E a maleabilidade para tu poder incluir features novas lá dentro. Assim, a sintaxe que ele tem ali de providers e tal é extremamente fácil de tu incluir uma nova funcionalidade. Às vezes no começo tu até se depara e tu fica meio tipo, provider, service provider e tal. Que Que dependência- bicho estranho é esse, né, Dependência cara? injection, É. mas cara, é um comando, tu roda em make provider, já tá tudo pronto, bota teu código e sai funcionando, sabe? É tão É sucesso. fácil, assim. Então eu acho que, assim, as vantagens principalmente são essas, mas, assim, se fosse pra destacar uma, é produtividade. Cara, da noite pro dia, tu tira um projeto com, sei lá, com 20 models do papel, assim. É, a gente experimentou isso na pele, né? De fato. É, ficar a apanhando gente pra- tirou o Skylab do papel e botou no ar, cara, eu acho que em 2 semanas, né? Essa parte do back-end, assim. E foi extremamente rápido e coisa que se a gente fosse fazer com Express, cara, a gente teria que ter no mínimo 3 reuniões por dia Sim, pra, cara. pra determinar qual que é o padrão que a gente ia seguir sobre alguma coisa. Exatamente. Só o tempo que a gente ia demorar pra escolher o ORM que a gente ia utilizar, se a gente utilizar, sei lá, tal estrutura, se a gente utilizar tal pattern, cara, a gente ia demorar um monte, Sim, sabe? sim. Então eu acho que a produtividade de tu já sair de algo opinado, algo que tem convenção em cima, é extremamente um ponto positivo, assim. Show de bola, então. Meu nome é Diego Fernandes. Eu sou o Igor Ribeiro. Eu sou o Guilherme Pelizete. E pra acompanhar, pra você que ficou até o final aqui no nosso episódio, pra mostrar que você chegou até aqui no final, vamos combinar uma hashtag pra você deixar aí nos comentários, não importa onde você tá vendo esse vídeo, que é hashtag AdonisOpinado, que é basicamente o que o Adonis tem mais de bonito, que é a opinião que traz produtividade, que traz segurança na hora do desenvolvimento.